Da revisão aí de matemática do 7º ano, uma revisão dócil, né? Muito dócil, que muito fofinha. Então, revisão. Pessoal, vocês têm que tentar fazer todos esses cálculos sozinhos. Então, vocês têm que parar o vídeo, tentar fazer o cálculo. Se o pai estiver assistindo aí com o filho, veja se você está tentando fazer os cálculos, tá bom? Só a sala de aula, gente, não é suficiente para você realmente aprender matemática. Tem que treinar em casa, tá bom? E se você chegar em sala de aula sem assistir, sem tentar entender ou sem tentar estudar o assunto, o que vai acontecer? Você vai aprender menos. Tem que passar limpo os cálculos, porque esse exercício de passar limpo é ativo, é bom para o cérebro. Tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui é uma sequência do que vai ser na prova. A primeira questão da prova vai ser nesse estilo, tá bom? Então, é a sequência de cada questão. Uma gráfica imprime bloco de anotações em pacote de 8 unidades cada. O gerente precisa saber quantos blocos terá de produzir. Terá se produzir 1, 2, 3, 4 e 5 pacotes. Determine os 5 primeiros múltiplos de 8, né? E ajude o gerente a calcular a quantidade total de blocos produzidos. Bom, gente, a gente sabe que o primeiro múltiplo de todo número é 0. Só que a gente não vai começar com 0, vamos começar com 1, tá bom? Então lá vai ter um número, não é o 8, vai ter um número, é só você multiplicar esse número 5 vezes, começando pelo 1. No caso aqui é o 8, então vamos lá. Múltiplos de 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E 8 vezes 5, 40. Tá bom? Então, pronto. Então, quais são os múltiplos de 8? Dos 5 primeiros pacotes, né? 8, 16, 24, 32 e 40. A primeira questão na prova vai ser nesse estilo. São de múltiplos, tá? Só você fazer a tabuada do número que pedir. Se for o número 5, faz a tabuada do 5 até, né, o número, até a quantidade que ele pedir. Os 5 primeiros no caso. Se for a tabuada do 9, os 5 primeiros múltiplos de 9. Vamos lá. A segunda questão. Uma confeiteira vende brigadeiros em caixas de 6 ou 9 unidades. Qual é o menor número de brigadeiros que pode ser comprado para que seja possível formar caixas completas de ambos os tamanhos? Beleza, então ela compra brigadeiro, as caixinhas que ela coloca o brigadeiro, cabe 6 brigadeiros ou 9. Então eu quero comprar uma quantidade de brigadeiros que dê para colocar tanto em caixa de 6 como em caixa de 9 unidades, né? O que a gente faz aqui? A segunda questão da prova é a questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Você vai pegar os dois números, que vou te dar lá na prova, e você vai fatorar eles. Quer fatorar? Dividir em partes menores. Então, vamos começar dividindo. Sempre começa dividindo pelo número menor possível. Não o número 1, né? Porque o número 1 você não vai sair do lugar, né? É ele mesmo se você dividir. Então, dá para dividir por 2 no caso aqui, né? 6 dividido por 2, 3. 9 divide por 2? Não, dá quebrado, então não divide. O próximo número que dá para dividir é o 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegar no 1, acabou. 9 dividido por 3, 13. Continuo com o 9, porque o 9 ainda não acabou. 3 dividido por 3, 1. Agora acabou. Então, o que você faz agora? Esses resultados aqui que você dividiu, você vai multiplicar um pelo outro. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18, tá bom? Então, a resposta é 18, tá bom? Tá bom? 18 o quê? 18 brigadeiros, né? Então, brigadeiros, não é? Ok? É só isso. Então, segunda questão de MMC. Terceira questão. Um depósito de materiais escolares recebeu 60 caixas de lápis e precisa organizá-las em pilhas de tamanhos iguais. Então, são 60 caixas de lápis, quer colocar em pilhas, né? O gerente quer saber de quantas formas diferentes ele pode dividir essas caixas, garantindo que todas as pilhas tenham a mesma quantidade, sem sobras. Aí vem a pergunta-chave. Quais são os divisores de 60? Lá na prova, é o mesmo estilo de questão, pessoal. Então, lá na prova vai ter um número para você dividir.
você vai dividir em partes menores, tá bom? Então, o primeiro divisor de todo número é o número 1, tá? Então, vamos lá. É o número 1. A letra A está adequada, B é C. A letra D já pula para o 2, então já corta a letra D, porque não pode ser ela. Porque tem que começar com o número 1. Tá. Depois, o 60 divide por 1. 60 divide por 1. 60 divide por 2? Sim, dá 30, né? Então, 60 divide por 2, ó. Tá certo, tá certo. A letra C já pula para o 5, então C também está errada, porque já pulou para o 5. Aí, vamos lá. Qual o próximo divisor de 60 depois do 2? É o 3, né? Porque 60 dividido por 3 dá 20. Ó, 3 aqui, ó. A B já pula para o 4, então tá errado. Ó. Ele pulou um número, então não pode ser. Tá, então vamos lá. 60 dividido por 3 dá 2. 60 dividido por 4 dá certo. Dá, 60 dividido por 4 dá 15, né? 60 dividido por 5 dá 12. 60 por 6 dá 10. 60 por 10 dá 6. 60 por 12 dá 5, né? 60 por 15 dá 4. Né? 60 por 20 dá 3. 60 por 30 dá 2. 60 por 60 dá 1, né? Então aqui, pessoal, a resposta certa qual é? Letra A. Esses são os divisores. Então, você vai fazer os divisores começando pelo número 1 e vai até o último que você pode dividir e dar exato. 70, por exemplo. 60 divide por 70? Não divide mais, porque vai dar quebrado. Então, os divisores, pessoal, tem que ser números inteiros, que dê número inteiro sem ser número fracionário. Tá bom? 4. Um produtor rural embala suas laranjas em caixa de 30 unidades para venda na feira. Ele quer saber quantas laranjas terá ao embalar 1, 2, 3 e 4 caixas. Quais são os 4 primeiros múltiplos de 30? Então, aqui é uma questão de múltiplos, tá bom? Essa é a pergunta-chave, ó. Quais são os múltiplos, tá bom? Beleza. Então, quais são os múltiplos de 30? Gente, é só fazer a tabuada do 30. São 4 caixas, ele quer os 4 primeiros, então começa com o número 1. Então, 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. Então, os primeiros múltiplos, os 4 primeiros múltiplos são quantos? 30, 60, 90, 120. Se eu pedir os 5 primeiros, você faz a tabuada até o número 5. Tá? Então, múltiplo, gente, só você fazer a tabuada. Pega o número e multiplica por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Se eu pedir os 7 primeiros, até o 7, né? Tá bom? Bem facinho, né? 8. A 5. Encontre o mínimo múltiplo comum. Bom, pessoal, essa questão já fala aqui para fazer, né? Encontrar o mínimo múltiplo comum, MMC. Ou seja, como é que eu vou fazer o MMC de 15 e 30? Simples. Você pega os dois números do MMC e coloca eles assim, ó, um do lado do outro. E coloca uma barrinha. Tá? Aí você vai começar a dividir esses números sempre pelo menor número possível que eles possam ser divididos. No caso, é o 2, né? Às vezes é 2, às vezes é 3. No caso aqui vai começar com 2. Por que por 2? Porque 15 divide por 2? Não. Repete o 15. Mas o 20 divide. 20 divide por 2 dá 10. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 15 divide por 2? Não. Repete o 15. Mas 10 dá. 10 divide por 2 dá 5. Não dá mais para dividir por 2. Tem que dividir por 3 agora. Por que por 3? Porque 15 divide por 3 dá 5. 5 divide por 3? Não. Repete. Agora, ambos dá para dividir por quanto? Por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Quando chega no 1, acabou. Tá bom? Sempre quando chega no 1, acaba a questão. Aí o que você faz agora? Você vai multiplicar esses números que você tem aqui, ó, que você dividiu. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a resposta é quanto? 60. Tá? Então, você vai fazer a questão 5, a questão de MMC. Você vai fazer esse processo. Tá bom? Questão 6. Dois planetas do Sistema Solar têm períodos de translação diferentes. O planeta A completa sua órbita em 3 anos, enquanto o planeta B leva 7 anos. Se ambos passaram pelo mesmo ponto do Sistema Solar este ano, em quantos anos isso acontecerá novamente? Vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Nós temos dois planetas. Eles vão se alinhar, ou seja, vão passar pelo mesmo ponto, eles vão se alinhar a cada tantos anos. Como o Brasil, né? Como a Terra e Saturno se alinharam com o Sol, entendeu? Tem um momento que eles se alinham lá. Então,
Nesse caso desses planetas, eles se alinham com 3 anos e com 7 anos, não é? Então, a questão 6 é uma questão que você vai fazer também MMC. É a mesma coisa. Então, vai ser o enunciado é parecido. Lá não vai ser planeta, acho que vai ser cometa, mas dá na mesma, tá, pessoal? Porque vai ter dois números, e esses dois números, o que você vai fazer? O MMC. Então, você coloca eles do lado um do outro e coloca a barrinha. E começa a dividir. No caso que der para dividir por qual número para começar? Dá por 2? Não, por 2 não dá, porque 3 nem 7 divide por 2. Vai dar por 3, né? 3 divide por 3, dá 1, acabou. Abaixo 7, porque não dá para dividir. 7 divide por algum número? Sim, por 7. 7 divide por 7 dá 1. Pronto, acabou. Deu pequenininho porque são números primos, né? 7 vezes 3, 21. Então, a resposta aqui, ó, muito fácil, gente. Ó. Resposta é quanto? 21. Aí você não esquece da unidade de medida. Né, ó. Quantos anos? 21 anos. Porque se você colocar, por exemplo, se eu coloco só 21, 21 o quê? 21 gato. Eu tenho 8 gatos, né? Eu não tenho 21 gatos, mas é 21 cachorro? 21 ovelha? 21 abelha? Não, gente, tem que colocar unidade, 21 anos. Tá bom? É isso aí, bem facinho. Então a questão 6 é uma questão de MMC, na prova é semelhante, tá bom? A questão 7 da prova é parecido com essa. Então vamos lá. Uma praça foi projetada em formato quadrado, com área total de 169 metros quadrados. Para saber a medida dos lados da praça, o arquiteto precisa calcular a raiz quadrada da área. Qual é o comprimento do lado da praça? Então, aqui está a praça quadrada, né? Tentar fazer um quadrado aqui, meu troncho. Quantos metros quadrados tem a praça? 169 metros quadrados. Beleza. Eu sei que todo quadrado é lado vezes lado. Ou seja, se eu achar a raiz quadrada desse número, então a questão 7 é uma questão de você achar a raiz quadrada. Ele quer achar a raiz quadrada de qual número? Né? Então, a raiz quadrada da área. Então, a raiz quadrada é de quanto? 169. Como é que você faz a raiz quadrada de 169? Pessoal, muito simples. Tu pega, ó, tá vendo que tá acima de 100? 169 acima de 100. Então, tu começa com a tabuada do 10, ó. Faz assim, ó. 10 vezes 10 é quanto? É 100. Então, a raiz quadrada de 169 não pode ser 10, porque o 10 vezes 10 não chega a 100. Está menor ainda. Vamos para a tabuada do 11. 11 vezes 11 está 121. Ainda não chegou a 169. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Ainda está abaixo. 13 vezes 13 dá quanto? 169. Agora chegou. Então, o número que porque a raiz quadrada, pessoal, é um número que multiplicado por ele mesmo dá o número que está dentro da raiz. Então, 13 vezes 13, 169. Então, raiz quadrada de 169 é quanto? 13. Então, significa, vamos lá para a resposta. Qual é o comprimento de cada lado? É 13, não esqueça a unidade, né? Metros. Então, significa que aqui é 13 metros e aqui é 13 metros. Ó. 13 vezes 13 dá os 169 metros da praça. Então, a raiz quadrada é um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar um número maior, que está, no caso aqui, na raiz. Bem facinho, né? E não esqueça a unidade de medida, pessoal. A prova sem unidade de medida, gente, é tipo a gramática do português. Se você não coloca acento, se você não coloca pontuação, se você não coloca vírgula, se você escreve a palavra errado, o professor não vai lá e anota isso? Pois é, né? Então, a questão para valer a nota máxima tem que ter unidadezinha, tá? Então, isso também desenvolve a atenção do aluno. Tem que ter atenção no que está fazendo, tá bom? Vamos lá. 8. Questão 8, vamos lá. Um artista visual está desenhando um quadro em formato quadrado, com uma área total de 0,81 metros quadrados. Para determinar a medida do lado do quadro, ele precisa calcular a raiz quadrada de 0,81. Então, um quadro, né, aqui, com a área dele, 0,81 metro quadrado, não é assim? Tá. O que eu faço agora? Então, eu quero achar, para eu poder achar a raiz desse número, ó, eu tenho que fazer o quê? A pergunta-chave, a pergunta 8 da prova vai ser semelhante a essa. O número lá vai ser diferente, só que é semelhante. Então, o que eu tenho que fazer? Achar a raiz quadrada desse número. Vamos lá, raiz quadrada de quanto? 0,81. Como é que eu faço? Pessoal, 0,81, pensa no 81.
não é abaixo de 100? Então vamos pegar uma tabuada. Vamos para a tabuada. Vamos lá, começa com 6. Por que com 6? Porque é um número pequeno, né? 6 vezes 6 não dá 36? Ainda está abaixo de 81. Então vamos subindo. 7 vezes 7, 49. Está abaixo de 81. 8 vezes 8, 64. Está abaixo de 81. Ainda não é. 9 vezes 9, agora sim. Então, a raiz quadrada desse número é 9? Não. Calma. Tem um 9 também. Só que, tá vendo que esse 0 antes de 81 significa, então, que é 0, o quê? 9. Porque o 9 dá 81, só que tem que ter um 0 antes. Tá bom? Porque aqui tem um 0, então aqui tem que ter um 0. Tá? Então, aqui a resposta vai ser 0,9 o quê? 0,9 metros. Tá bom? Então, cada lado do quadro mede 0,9 metros. Ó. Né? 0,9 metros. Se eu pegar o 0,9 e multiplicar por 0,9, eu vou ter o 0,81. É assim que você tira a prova real. Então, você fez a raiz quadrada. Para você ter certeza, multiplica o número por ele mesmo. Porque a raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Vamos lá. 0,9 vezes 0,9. Vamos ver se vai dar o 0,81. 9 vezes 9, 81. Sobe 8. 9 vezes 0, 0. Mais 8, 8. Coloca um mais de baixo. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. Então aqui fica 1. 8 mais 0, 8. 0 mais nada, 0. Aí quantas casinhas você conta depois da vírgula? 2. Porque ó, tem o 9 é uma casinha, depois da vírgula, e esse 9 também é outra casinha. Ó. 2 casas depois da vírgula. 1, 2. Ó. Pronto. Então 0,81. Tá vendo? Ó? Que dá certinho? Beleza. A questão 9, pessoal, vai ser uma questão de MDC, máximo divisor comum. Vamos lá? Um professor de educação física quer dividir duas cordas de 18 metros e 27 metros em pedaços de mesmo comprimento sem sobras. Qual é o maior comprimento possível para cada pedaço de corda? Então vamos lá. Então o que acontece? Ele tem duas cordas, não tem? Uma de 18 metros e outra de 27. Quer dividir elas em o maior pedaço possível que dê para dividir, mas que dê para dividir ambas ao mesmo tempo. Então, 18 metros eu vou dividir por um número e 27 eu vou dividir pelo mesmo número, tá bom? Para que fique sempre o mesmo tamanho de corda. Então, nesse caso, ó, qual é o maior comprimento possível para cada pedaço de corda? Você vai usar aqui o MDC, é uma divisão, tá? Máximo divisor comum, tá? Como é que faz isso? Tu pega o primeiro número, lá na prova vai ter dois números também, igual aqui. Só vamos mandar um número. E o contexto, né? Vamos pôr outro contexto. Mas o jeito de fazer, gente, o método é o mesmo. Então, tu pega o 18 e tu começa a dividir. Sempre pelo menor número possível. Qual é o menor número que divide 18? É o 2. 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 2, não mais. Por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quando chega no 1, acabou. Agora vamos dividir o 27. Ó, 27, vamos dividir. Tá aqui, ó. 27 divide por 2? Não, por 2 vai dar errado, vai dar quebrado, né? Mas por 3 é o menor para dividir. 27 divide por 3, 9. 9 divide por 3, 3. 3 divide por 3, 1. Pronto. Aí o que você faz agora? Você vai olhar de cada lado de divisão, ó, tá vendo esses números aqui, ó? Qual o número que eles são iguais, tá? Os pares, tá bom? Olha só. Esse 2 que eu dividi aqui, tem alguém igual a ele aqui do outro lado? Não. Então tá solteiro. Já o 3 tem, ó. O 3 encontra um par do outro lado, ó, tá vendo? Ó? E esse 3 também encontra um par desse lado. Então você vai ver assim, ó. Olha os pares. E esse 3 aqui ficou sozinho, porque não tem mais par. Aí o que você faz? Quando você encontrar esses números, aí você vem aqui e multiplica um pelo outro, ó. 3 vezes 3, 9. Do outro lado, 3 vezes 3, 9. Tá vendo? Que dá igual. Então, a resposta vai ser essa multiplicação aqui, ó. Então, aqui é 9 o quê? Não esqueça a unidade de medida, belinha. É 9 metros. Então, olha só. Então, a resposta é 9 metros, tá bom? Ou seja, se eu dividir 18 por 9, tenho 2 pedaços. E se eu dividir 27 por 9, eu tenho 3 pedaços. Tá bom? Então, é uma questão de MDC. Você faz duas fatorações separadas, vê os números que são semelhantes, marca eles, depois multiplica. Vamos fazer mais uma desse tipo para treinar. Ó. Aqui. Um colecionador possui dois conjuntos de selos.
um álbum com 200 selos de uma edição especial, outro álbum com 240 selos de outro modelo. Ele deseja organizar os selos em folhas, garantindo que cada folha tenha a mesma quantidade de selos e sem sobras. Qual é o maior número de selos que podem ser colocados em cada folha? Vamos lá. Então, o que ele quer fazer? Ele quer pegar todos esses selos e dividir em folhas que dê o maior número possível de selos em cada folha e não sobre selo. Então, cada folha tem que ter a mesma quantidade de selos, tá bom? Então, questão de divisão de MDC. Como é que eu faço isso? Os dois números que eu dei, quais são os dois números? 200 e 240. Na prova de vocês vai ter dois números também lá. O que você faz? Pega o número e vai fazer a divisão deles. Tá? Ou seja, você vai fazer o MDC. Vai fatorar eles. Vamos lá, fatorar. Sempre começa pelo menor número possível. No caso aqui, dá para dividir por 2. 200 por 2, 100. Por 2, 50. Dá para dividir por 2 de novo, 25. Não dá mais por 2. Não dá mais por 3, nem por 4, mas dá por 5. Ó. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1, acabou. Beleza. Agora vamos fazer com outro número. A mesma coisa. 240. Começa dividindo por qual número? Por 2, né? Que é o menor número que dá para dividir ele. 240 dividido por 2, 120. Por 2, 60. Por 2, dá 30. Por 2, dá 15. Não divide mais por 2. Dá por 3, né? 15 dividido por 3, dá 5. Agora dá por 5. Ó. 5 por 5, 1. O que você vai fazer? Igual eu ensinei. Você vai ver os pares de cada lado. Esse 2 aqui, tem um par desse lado? Tem esse aqui, ó. Esse 2 encontra um par? Encontra um par. Esse 2 encontra um par do outro lado? Encontra o par dele aqui. Acabou os dois, né? Então, como acabou os dois, ó, esse 2 ficou solteiro desse lado. Então, você não mexe com ele, porque todos têm que ter par. O 5 encontra o par do outro lado? Encontra esse aqui de baixo, ó. Tá? Você sempre olha para esse lado aqui, tá bom, gente? Tá? Esse 5 encontra um par? Não, acabou os pares. Esse 3 encontra algum par do outro lado? Não, acabou. O que você faz agora? Você vai multiplicar esses números, que você achou pares para eles. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8 dá 40. Vamos testar o outro lado? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5 dá quanto? 40. Então, a resposta, pessoal, é essa multiplicação. É quanto? 40. Não esqueça a unidade. Então, cada folha cabe quantos selos? 40 selos. Não esqueça as unidades na prova. Pai, se você puder assistir com seu filho esse vídeo, ver se ele está passando ali para os cálculos. Jovem, se você está assistindo sozinho, o que você tem que fazer? Volta o vídeo e tenta fazer as questões sozinhos, para ver se você se apropriou do conhecimento. Tá? Não adianta só assistir, tem que passar limpo, tem que escrever. Matemática é treino, gente. Tá bom? Aí, se você assistir tudo, aí você marca suas dúvidas. Em sala de aula, a gente pode tirar dúvida, beleza? Bem de boa lá. Tá? Isso aí, então. Então, essa revisão foi uma revisão extremamente dócil. Muito fofinha, né? Tá? Isso aí, fiquem com Deus. E não desistam jamais. Não desistam.